Estamos ao vivo, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da live é: o problema não é quando vamos morrer, e sim como vamos viver até lá. Então sejam muito bem-vindos, mais uma vez. Vamos chegando aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Edmar Lopes e hoje eu ajudo pessoas sedentárias, iniciantes, a emagrecerem com mais saúde. Muito bom dia, vamos chegando. Andressa, tá tudo bem com vocês? Deixa a galera ver se chega mais alguém aí, feriado, será que tem alguém em casa? Galera, a live de hoje tá muito legal, a gente vai bater um papo aqui e de verdade, se vocês colocarem em prática aquilo que eu vou falar aqui pra vocês, coisas simples que todo mundo consegue colocar em prática. Se vocês colocarem em prática, de verdade, eu não sei como vocês estão agora. De verdade, eu acredito que da forma que vocês estão agora, não sei se vocês estão com sobrepeso, se vocês estão com pouca saúde, mas se vocês colocarem em prática, vocês vão mudar completamente a visão do que é ter saúde. Então a gente vai falar nessa live aqui coisas práticas também, né? Eu quero que vocês entendam o que é ter saúde, o conceito da saúde, e a gente vai discutir aqui. Vai ser uma live rápida, mas eu quero que vocês... Aí, vamos chegando. Quero que vocês entendam alguns conceitos aqui. Coisas que eu coloquei em prática na minha vida, que eu coloco em prática com os meus alunos. Aquilo que eu tive resultado, eu vou passar para vocês. A partir de que momento comecei a ter resultado na minha vida. A partir de que momento comecei a ter mais saúde na minha vida. E a partir do momento que comecei a aplicar isso nos meus alunos, eles começaram também a ter resultado. Tá? Então vamos chegando aí, sejam muito bem-vindos. Essa live é aqui para falar um pouquinho do conceito de saúde, falar sobre a minha visão de saúde, que é muito mais do que simplesmente estar vivo. Eu costumo dizer sempre isso para meus alunos e para as pessoas que estão próximas de mim, não basta você acordar de manhã e respirar. Gente, ter saúde é muito mais do que isso. Né? O conceito de ter saúde não é só o oposto de estar doente. Não é só o fato, muitas vezes as pessoas acham, eu não estou doente, eu estou com saúde. Não, não é isso. Você está com saúde é quando você tem energia sobrando, você tem disposição, você não sente dores, você tem disposição para fazer aquilo que você quer o tempo todo, sabe? Você tem disposição, essa é a palavra, tá? Então vamos lá, galera, vamos começar essa live e vai ser uma live bastante prática aí. Nós temos aqui hoje 5 pessoas, a Marina também está aí, sejam muito bem-vindas. Vou começar essa live e fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu faço sempre para meus alunos aqui no presencial, eu vou fazer para vocês aqui. Alguém que está aí gostaria de viver 100 anos? Me responda aí. Responde sim ou não. Quem que está nessa live? A gente tem 6 pessoas nessa live. Vocês gostariam de viver 100 anos? De novo a pergunta. Vocês gostariam de viver 100 anos? Responde aí. Sim ou não? Vocês gostariam de viver 100 anos? Eu me fiz essa pergunta, já me perguntaram isso várias vezes, vou fazer para vocês isso. A Gisele, você gostaria? Boa, Gi, a Gi falou que sim. Olha que legal isso, olha. A Lili falou que não, a Tainá falou também que não. Olha que legal isso, olha que polêmico isso. Vou te explicar uma coisa, acontece, muita gente fala, quando eu pergunto isso para as pessoas, principalmente meus alunos, e eu faço essa pergunta para eles: você gostaria de viver 100 anos? E as pessoas falam: não, Ed, eu não queria viver 100 anos. Eu vou procurar saber o porquê que aquela pessoa não quer viver 100 anos. Olha que loucura isso. Quando você pensa numa pessoa de 100 anos, nem estou falando de 100 anos, eu falei 100 anos aqui, mas quando a gente pensa numa pessoa com 70, com 80, com 90 anos, o que vem na nossa cabeça? Vem 2 palavras: velho e idoso. Olha que loucura isso. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando você pensa em velho, quando você se imagina com 70, com 80, com 90, com 100 anos, o que você imagina? A pessoa velha, né? Um velho. E quando você pensa em velho, isso é uma palavra que eu costumo dizer que eu não uso. Quando você pensa em velho, você pensa em algo como assim. O que a gente associa ao velho? A gente abre uma gavetinha no nosso cérebro e pensa assim: o sapato velho, né? A gente pensa no carro velho, a gente pensa na roupa velha. Então o velho
Na nossa cabeça está associado a alguma coisa muito ruim, uma coisa que a gente descarta, está associado a uma coisa que você pensa automaticamente que tem que reparar, uma coisa com pouca saúde, uma coisa quebrada. Então o velho na tua cabeça, quando você imagina que quando você tiver 60, 70 anos, você vai estar velho. Então você não quer ficar velho, porque o velho na tua cabeça está associado às coisas ruins. Ou também o idoso. Quando você pensa numa pessoa que é idosa, você imagina o quê? Uma pessoa de bengala, andando com muita dificuldade, andando numa cadeira de roda. Então olha que loucura. Eu não me imagino, eu gostaria de viver 100 anos. Porque eu não penso de verdade que eu vou estar velho quando eu tiver 80 anos. Eu não penso de verdade, gente, eu não penso que quando eu tiver 100 anos eu vou estar velho. Hoje eu tenho 43 anos e hoje eu sou um jovem com 43 anos. Então se vocês querem associar alguma coisa boa, não pense. Se vocês querem ter qualidade de vida, começa já a trocar isso na cabeça de vocês. Pense que você vai ser um jovem com 50 anos. Vai ser um jovem com 60 anos. Vai ser um jovem com 70 ou com 100 anos. Não associe a sua experiência de vida com velhice ou com a coisa chamada o idoso. Tá? Então, primeiro ponto dessa live é isso. Vamos começar por aí essa live hoje. Então, a gente vai ser, vamos ser todo mundo aqui, jovens com 40, jovens com 50. Eu vou te explicar como que a gente vai chegar numa idade mais avançada, vamos chegar com 40, 50 anos de forma muito mais saudável. Eu vou explicar, espera até o final dessa live. Essa é uma live rápida e prática. Então, hoje, por que eu falo isso para vocês? Porque quando eu comecei a entender que eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, que foi quando eu tinha, em 2012, eu decidi mudar completamente a minha vida. Em 2012, eu decidi completamente mudar a minha vida. Eu tomei uma decisão muito forte ali. Eu tomei a decisão porque eu já era uma profissional de educação física, eu estava pensando em começar a trabalhar como personal, trabalhar ajudando pessoas a emagrecerem, ajudar pessoas a ganhar massa muscular, mas eu não vivia como profissional. Olha que loucura isso. Eu queria trabalhar na área, mas ainda não vivia como um profissional da saúde. Na minha concepção, uma pessoa para falar de saúde e falar de atividade física, ela tem que praticar. Não tem como, gente. Não tem como você falar sobre saúde, não tem como falar para vocês aquilo que eu não vivo. Então, em 2012, eu percebi, eu tomei a decisão porque eu precisava ajudar pessoas a emagrecer, a ter saúde, mas primeiramente eu precisava me ajudar. Porque lá atrás, em 2012, eu também duvidei. Será que atividade física realmente faz bem? Será que comer comida de verdade realmente faz bem? Será que isso não é só conversa das pessoas? É sério, eu pensei isso em 2012. Porque até então eu não vivia essa vida. Eu bebia refrigerante, comia açúcar pra caramba, bebia quase todos os dias, não fazia atividade física, comia, besteira quase todos os dias, não vivia uma vida saudável. E eu de verdade, lá atrás, em 2012, eu duvidei. Eu duvidei de tudo que as pessoas falavam para mim. De atividade física faz bem. Se alimentar de forma saudável faz bem. E eu decidi que ali eu precisava experimentar aquilo, eu precisava vivenciar essa experiência. E ali, a partir dali, eu comecei a tirar algumas coisas bem ruins da minha vida. De cara, eu tirei 4 coisas bem ruins da minha vida. Não quero que vocês façam isso, não é isso. A live de hoje não é isso. Mas eu decidi acrescentar algumas coisas bem saudáveis e tirar as coisas bem ruins, que as pessoas falavam que eram ruins. Eu não tinha essa experiência ainda. Aí eu tirei o açúcar de cara, não acrescento açúcar desde 2012 na minha vida, não tomo café sem açúcar, bebo suco sem açúcar. Tirei também o leite, não vamos falar sobre alimento hoje, não vai dar tempo essa live. Tirei também o sorvete da minha vida também e tirei o refrigerante. Não quero que vocês façam isso, a gente vai ter aqui, vamos falar melhor sobre isso. E quando eu tirei esses itens da minha vida e acrescentei atividade física regular, atividade física mais intensa, curtinha, rápida, 15, 20 minutos por dia, feito com peso livre, nada de máquina, a minha vida mudou. Eu comecei a ter muito mais saúde, eu comecei a notar que meu corpo começou a mudar, eu comecei a ter mais energia, eu comecei a ter mais massa muscular, a minha barriga começou a murchar, eu comecei a sentir que eu tinha mais energia para tudo. E aquilo começou a funcionar. Eu falei, cara, isso é top, isso vale a pena.
E a partir dali, a minha crença em relação ao que eu estou falando para vocês é muito forte. Porque hoje eu sou um cara com 43 anos que tem muito mais saúde que quando eu tinha 33 anos. Então o que eu faço hoje é ajudar pessoas a fazerem, no mínimo, aquilo que eu fiz lá atrás. Porque eu tenho certeza, se você fizer um pouquinho daquilo que eu vou falar hoje para vocês, eu não sei como vocês estão aí agora, e não importa como você está agora. O importante é o que você vai fazer com essa informação que eu vou te dar agora. Beleza? Então vamos lá. Quando eu entendi isso, eu comecei a mudar. E eu percebi que eu podia me tornar uma pessoa mais experiente, uma pessoa com mais idade, mas a minha saúde ia se manter. Eu ia tomar algumas decisões que fizessem com que a minha saúde, eu ia ter mais saúde. Por exemplo, a gente tem aqui uma academia aqui no Rio, não sei quem é a galera que está aí, se todo mundo é do Rio de Janeiro, enfim, a gente tem uma academia aqui no Rio de Janeiro e todo ano a gente faz uma competiçãozinha, uma brincadeira. Eu tenho 43 anos e nessa competição tem gente de 20, tem gente de 25, de 30, 35 anos. Por 3 anos eu sou o cara mais bem condicionado de toda a galera que participa. Eu sempre fico em primeiro lugar. Esse ano não sei como que vai ser, mas todos os anos eu fico sempre em primeiro lugar. O que isso mostra? Que a minha cabeça é de um jovem de 43 anos. A minha cabeça, eu tenho 43 anos, mas é de um jovem de 43 anos. Quando eu tiver com 53 anos, como é que vai ser? Eu vou ter uma cabeça de um jovem de 53 anos. Então eu comecei a perceber algumas coisas que eu fiz que mudou completamente a minha vida. Então a gente vai começar a entender agora, a partir de agora, uma coisa muito importante que é você entender que quando você chega, isso é o seu primeiro passo, galera. Eu estou dando informação para vocês aqui, saberem onde vocês estão agora e vocês mudarem isso. O que acontece? A maioria da galera que me segue aqui, o pessoal que eu troco ideia, os meus alunos, tem mais de 35 anos, a grande maioria. Meu público, a galera que eu converso todos os dias, tem 35, 45, 50 anos, 60 anos, 170 anos. Eu tenho alunos aqui de 66 anos, tá? E alunos também de 15 anos. Então eu falo muito para esse público. Então é assim, quando chega nos 30 anos, a gente está sempre, quando a gente nasce, passa aquela fase de infância, adolescência, jovem adulto, e quando chega nos 30 anos, o que acontece com a nossa vida? Nossa questão, a gente chama isso aqui de uma decadência biológica, que é isso aqui, a gente faz assim, ó, começa a descer. Essa é a tendência da vida, é a tendência. Você atinge 30 anos de idade e você começa a descer. Ah, beleza, essa é a tendência. Mas eu não segui essa tendência. Eu tive hábitos que fizeram com que o meu corpo se mantesse melhor do que quando eu tinha 33 anos. Então vamos lá. Então o primeiro ponto, quero que você entenda que quando chega com 30 anos, a gente começa a fazer uma coisa que é extremamente importante que vocês entendam, pelo amor de Deus. Talvez desses pontos que eu listei aqui, talvez seja o ponto mais importante, que é começamos a perder massa muscular. Quando a gente começa a perder massa, olha que loucura isso aqui, galera. Leva isso, anota isso para vocês. Quando você chega com 30 anos, você imagina, eu aconselho que mulheres cheguem com uma composição corporal de 30% de massa muscular. Isso que eu faço com minhas alunas aqui, a gente troca ideia e a gente treina para isso. Para elas chegarem no patamar de 30% de massa muscular no corpo. Os homens, eu recomendo que chegue mais de 40% de composição corporal de massa magra no corpo. Quando a gente vai lá ver a tua composição corporal, eu recomendo que mulheres tenham mais de 30% de massa magra, de músculo, e homens mais de 40% de músculo. Vou te explicar por que eu recomendo isso. Agora presta atenção. Quando a gente chega com 30 anos, lembra que eu falei para você que a nossa decadência biológica faz assim? Mas se eu continuar treinando, eu consigo manter minha massa magra. Porque se você não treinar, principalmente a partir dos 30 anos, vai acontecer com você o seguinte. Quando você chegar, não é exatamente assim, mas só para você ter uma ideia. Quando a gente chega mais ou menos com 31 anos, a gente começa a perder massa magra. Perder músculo, galera, perder músculo. Então com 31 anos você já começa a perder 1% de tudo que você tem de massa magra. Quando você completa 32 anos, você começa a perder 1, alguma coisa. E cada ano que passa da tua vida, você começa a perder e começa a aumentar de forma gradual essa perda de massa magra. Então, quando você chega com 40 anos, você já está perdendo 2% ao ano de massa magra. Estudos falam que quando você chegar com 80 anos, você vai perder 50%
de toda a massa que você tem. Então imagina que você tinha 30% de massa magra com 30 anos e você não fez musculação, não fez atividade física para aumentar essa massa magra, para melhorar essa massa magra. Então quando você chegar com 80 anos, você vai estar só com 15% de massa magra. Você conhece alguém, principalmente as pessoas com mais idade, que anda na rua, imagina uma pessoa com 60, 70 anos, ela está andando como? Magrinho, com o bracinho bem murchinho, sem força, caindo, né? A gente costuma até dizer, caindo aos pedaços, já não consegue nem se segurar em cima das pernas por falta de massa magra. E como é que eu faço? Quando eu falo massa magra, eu falo de músculo, tá? Então como a gente faz para ganhar massa muscular? Musculação. Importância da musculação. A musculação só na academia, Ed? Não. Você pode fazer musculação em casa. Tem vários alunos aí que fizeram musculação em casa comigo, só com peso corporal, fazendo, improvisando com garrafas, improvisando com mochilas e ganharam massa muscular treinando em casa. Várias pessoas comentando no Instagram aí, pessoas dando testemunho em relação desse ganho de massa magra. Então o primeiro ponto é isso, é importante que vocês entendam isso, então corram para não perder massa magra, treinar em musculação é importante, pode ser em qualquer lugar, pode ser na praia, pode ser na academia, pode ser no crossfit, pode ser no funcional, pode ser em casa, qualquer lugar. O mais importante é a técnica do movimento e não o lugar que você está fazendo. Para você ganhar massa muscular de verdade, você tem que focar onde? No músculo. E quando você foca no músculo, você foca na técnica. Quando você foca na técnica, você ganha muscular. Não importa onde você está. Quando você faz um agachamento, o agachamento na academia é o mesmo agachamento que você faz em casa. Teu corpo não sabe qual que é a diferença de fazer um agachamento na academia e em casa. O agachamento é igual. Então, qual é a diferença? Quando você foca na técnica. Beleza? Então, falamos aí de massa magra, a importância de fazer musculação para manter massa magra. Todo mundo precisa fazer musculação, desculpa falar isso para vocês, não recomendo musculação em máquina, principalmente para quem é iniciante. Venho falando essa semana toda aí sobre isso. Para você que é iniciante, quer começar uma atividade física, você tem que começar primeiro a entender seu corpo, antes de começar a entrar em máquina, entendeu? Por que você precisa entender seu corpo? Tenta entender comigo aqui, galera, ó. Imagina só, quando você vai para uma máquina, o médico fala, cara, vai para a musculação, você precisa fazer atividade física, ou o marido fala, vai para a musculação, aí você vai lá e faz a matrícula na musculação, numa sala de musculação, na academia, e o professor lá pega você e coloca num aparelho de musculação, mas muitas vezes o que você precisa é fazer um trabalho específico para você. Muitas vezes quando você vai para a máquina é um aparelho que vai guiar você o tempo todo. E quando você é guiado por uma máquina, muitas vezes você não trabalha o quê? A sua questão biológica, a tua questão individual. Você está fazendo aquilo que a máquina consegue fazer. E outra coisa muito importante, que talvez seja a mais importante de tudo, em relação à academia, em relação a aparelhos, é quando você faz uma atividade num aparelho, principalmente você não trabalha, a grande maioria dos equipamentos em academia, aparelho de academia, não trabalha uma coisa chamada o teu tronco, o fortalecimento do teu core, fortalecimento do teu abdômen, fortalecimento das tuas costas. E esse trabalho de fortalecimento é feito através de exercício de estabilidade. E eu te falo uma coisa, não tem como você trabalhar a estabilidade sentado numa máquina. Não tem como. E o que você precisa é trabalhar exercícios que promovam essa força de estabilização do teu tronco, principalmente. 85%, eu falei essa semana também para vocês aí, quem está me acompanhando, 85% das pessoas hoje sofrem com dores nas costas. Olha que loucura isso. Uma pessoa sofre com dores nas costas, por quê, gente? Passa muito tempo sentado, está acima do peso, falta de fortalecimento nas costas, falta de fortalecimento no abdômen, na parte da frente, né, do teu corpo. Isso faz com que existe uma pressão muito grande na tua coluna e faz o quê? Você sente dores nas costas. E como você faz para fortalecer as tuas costas? É em máquina que você fortalece as costas? Não! Primeiro você tem que fortalecer com os pés no chão, fazendo exercício de estabilidade. Não vamos entrar nesse assunto, na live não se perder aqui, tá? Mas é importante que vocês entendam, depois que você trabalhou aí mobilidade, trabalhou estabilidade, acabei de falar, você primeiro entenda o teu corpo com peso corporal, nada de colocar peso. Você tem que primeiro aprender a agachar, aprender a tirar um peso do chão, ou aprender a mecânica de tirar um peso do chão,
aprender a empurrar alguma coisa para cima da cabeça, aprender a puxar, aprender a se movimentar primeiro. As pessoas não sabem mais se movimentar, passam o tempo todo sentados. Então a primeira coisa que tem que fazer, alongamento, trabalho de mobilidade. Segundo ponto, trabalho de estabilidade, para ficar com o tronco forte, não sentir dores nas costas. Primeiro você tem que aliviar as suas dores. E só depois você vai trabalhar os movimentos, aprender a agachar, a fazer flexão no chão, fazer abdominal. Já aprendeu a fazer isso? Agora sim, se você quiser, você pode ir para a máquina. Se você quiser, não é preciso, você pode ir para a máquina. O problema é quando você começa de trás para frente, é quando você vem para a máquina primeiro, aí a máquina faz o quê? Você não tem resultado, continua com dores nas costas, você desiste da academia. Então você tem que começar pelo começo, não pelo final, beleza? Vamos lá, não vamos estender nesse assunto não. Segundo ponto é você entender quando a gente chega depois dos 30 anos, você começa a perder condicionamento físico. O que é perder condicionamento físico? Você começa a perder condição cardiovascular. O que é isso? Você começa a perder fôlego. Você vai subir uma escada, por exemplo, e começa a fazer o quê? Começa a ficar cansado. Você às vezes vai ter que correr atrás do ônibus. Já entrevistei uma aluna aqui que ela falou sobre isso, que eu trouxe ela para mim, foi que ela tentou correr atrás do ônibus para pegar um ônibus, estava atrasada, e ela, quando ela chegou perto do ônibus, ela sentiu que ela achou que o coração dela ia sair pela boca. O condicionamento físico dela estava muito abaixo. Então, quando ela precisou do coraçãozinho dela, o que aconteceu? Ela se sentiu mal, ela achou que ia ter um infarto. Então, quando você chega depois dos 30 anos, teu condicionamento físico começa a piorar. Então, mais um motivo para você fazer treinos cardiovasculares, treinos que melhorem o teu condicionamento físico, tá bom? Terceiro ponto, você precisa trabalhar, lembra que eu falei de musculação? Você precisa trabalhar e ganhar força. Força não tem a ver com músculo não, tá? Tem muitas meninas que chegam até mim e falam assim, Ed, eu não quero ficar forte, musculosa, com braço grande. Não, ninguém está falando nisso. Eu estou falando em ganhar força. Força funcional. O que é a força? Qual que é a importância da força? Olha por importância de uma pessoa ter força ou não. Uma pessoa, muitas vezes, eu conheço pessoas com 65 anos, eu conheço pessoas com 65 anos, com 70 anos, que já estão em cadeira de roda, por falta de força. Olha a importância disso. Muitas vezes a falta de força faz uma pessoa ir para a cadeira de roda. Gente, olha a importância de você se prevenir fazendo um trabalho de fortalecimento, de força, para você se tornar uma pessoa mais funcional, pegar as coisas no chão. Quanto mais você não trabalha isso, quanto mais a gente começa a ficar com mais experiência, digamos assim, com mais idade, você começa a perder força. Mais um motivo para você fazer um trabalho de força, muito importante. Quarto ponto agora, redução. Aí a gente está falando, quando você também atinge os 30 anos, acontece uma coisa surreal, que a gente começa a nossa produção de hormônios começa a reduzir. Olha que loucura, e qual que é a importância de você ter a produção dos hormônios, a flor da pele, bombando? A produção de hormônios tem a ver com a pele, tem a ver com o cabelo, tem a ver com a sua libido. Muitas vezes a gente está com falta de apetite, muitas vezes é por falta dessa produção desses hormônios. Então, quando você faz atividade física, você faz o quê? Você aumenta, faz com que o teu corpo produza mais hormônios e tudo melhora. Tua pele melhora, teu cabelo melhora, tua disposição melhora, o teu sono melhora, o teu apetite sexual melhora. Olha a importância de você aumentar a produção dos hormônios. Isso a gente faz como? De várias formas, não vamos entrar em todas aqui, mas principalmente com atividade física, exercícios que trabalhem grandes grupos musculares. Já falei isso também há pouco tempo para vocês, agachamento, levantamento de terra, desenvolvimento e puxadas. Esses são os campeões de exercício para a produção de hormônios, tá? Muito importante isso. E quinto ponto é a gente entender que meninas, principalmente homens, por que a gente engorda, gente? Por que a gente começa a ganhar peso depois dos 30 anos? É um desespero quando acontece isso. Porque a gente, a partir dos 30 anos, nosso corpo começa a produzir, começa a diminuir nosso organismo, começa a diminuir a forma que ele trabalha, ele começa a ficar mais lento. Você começou a perceber isso? Que a gente começa, depois dos 30, a gente fala, caramba, não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais ficar com aquele corpo que eu tinha quando tinha 20 e poucos anos, quando tinha ali 18 anos, é porque o teu metabolismo está mais lento. É natural isso do corpo, mas isso é uma tendência, a gente consegue melhorar isso. Como que a gente acelera nosso metabolismo? Como que a gente faz
o teu metabolismo trabalhar muito forte, trabalhar acelerado, aumentar a velocidade do teu metabolismo. É quando você trabalha e ganha massa muscular. Tá tudo uma coisa, tá tudo relacionado a tudo que eu falei aqui. Se aumenta a tua massa muscular, teu metabolismo precisa acelerar para jogar sangue para toda essa massa muscular e assim você consegue trabalhar e assim você começa a ganhar massa muscular e perder peso. Quando você começa, a partir dos 30 anos, é importante você entender isso, que quando a gente começa, o metabolismo fica mais lento, você começa a ganhar aquelas gordurinhas. Sabe aquela gordurinha na barriga, gordurinha na coxa, principalmente as meninas, gordurinha no braço, gordurinha no cantinho, na polpa do bumbum, aquela gordurinha no meio das pernas. Por quê que a gente começa a ganhar essas gordurinhas? Porque teu metabolismo está mais lento, tá? Então o que a gente precisa entender, que a gente ganhando massa muscular, a gente consegue melhorar isso é muito importante vocês entenderem. E eu acho que eu costumo dizer o seguinte, lá atrás, voltando um pouquinho, né, por que eu consegui entender isso rapidamente, por que isso mudou a minha vida completamente, foi porque eu entendi o seguinte, galera. Imagina que vou fazer aqui uma analogia, ver se vocês conseguem pegar aqui, eu vou tentar ser o mais simples possível. Imagina que em 2012, lembra que eu falei para vocês no começo da live, que em 2012 eu consigo hoje ter muito mais saúde. Toda vez que eu olho para aquele cara de 2012, o Edmar, meu nome é Edmar, o pessoal me chama de Ed, toda vez que as pessoas que eu me olho para aquele cara de 2012, eu olho para aquele cara que não tinha disposição, aquele cara que não tinha saúde, aquele cara que estava sempre com dor de cabeça, aquele cara que não tinha energia, aquele cara que tinha um corpo com barriga. Então toda vez que eu olho para aquele cara, eu me sinto motivado para continuar fazendo o que eu faço hoje. É assim que eu me motivo. Primeiro então toda vez que eu olho para aquele cara, eu falo, não, eu preciso treinar hoje, eu não posso voltar para aquele cara. Então eu vou fazer uma analogia com vocês aqui. Imagina que em 2012, eu tenho uma irmã só, imagina se eu tivesse um irmão gêmeos, tá? Um irmão gêmeos. Os dois fossem exatamente iguais, idênticos, tá? E os dois, em 2012, eu mudei a minha decisão de tirar alimentos ruins, acrescentei alguns alimentos bons, e comecei a fazer atividade física regular. Mas meu irmão gêmeo não fez isso. Ele continuou a vida que ele levava. Imagina, 8 anos depois, hoje, né, quase 9 anos depois, a gente está em 2021, 9 anos depois, eu tenho muito mais saúde comparado com aquele cara de 2012. Mas eu tenho certeza, se eu olhasse hoje para o meu irmão gêmeos, que seguiu aquela vida que eu levava em 2012, com certeza hoje, sabe como ele estaria? Diabético, hipertenso, obeso. Por que ele estaria assim? Porque seria a tendência da pessoa que não faz nada. É tão simples quanto isso. E depois, a minha avó é diabética, o meu pai é diabético, a minha avó, minha finada avó, era hipertensa, era diabética, o meu pai é diabético, hipertenso. E qual que é a probabilidade de me tornar diabético e hipertenso? Muitas. Mas hoje eu não sou diabético nem hipertenso porque a minha vida que eu levo, meus hábitos, me faz com que eu tenha saúde. É como se a gente blindasse. Eu costumo dizer sempre para meus alunos isso. Eu tenho a genética para ser diabético e hipertenso. Está dentro de mim, não tem como tirar isso, galera. Vem do meu pai passou para mim isso. Mas ele está lá dentro. E como eu faço para blindar, para deixar ele dentro de uma caixa? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu encaixotei essa genética dentro de mim. Encaixotei como? Através do quê? Através da atividade física. Encaixotei como? Através de uma alimentação mais saudável. Encaixotei como? Hábitos mais saudáveis, um sono mais reparador, menos estresse. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Então, quanto mais eu pratico essas condições, mais eu encaixoto essa genética. E assim eu consigo camuflar, encaixotar ela. Mas eu falo um negócio para vocês. Se hoje eu parar de viver essa vida que eu levo, 3, 6 meses no máximo, eu estarei diabético, eu estarei hipertenso, eu estarei obeso, eu estarei com a vida que eu não quero. Então, para isso que eu preciso continuar fazendo o que eu faço hoje. Então, isso é muito importante que vocês entendam que não é uma questão de genética, já falei sobre genética em outras lives aqui, é uma questão de hábitos. Se você mudar seus hábitos,
Muita gente se escora na genética, né? A pessoa fala, ah, não, é a genética da minha mãe é obesa, meu pai é hipertenso, meu pai é diabético, eu vou ser diabético. Será? Eu já falei sobre isso, apenas 15% das pessoas que são diabéticas tem a ver com a questão genética. 85% das pessoas que têm diabetes tem a ver com maus hábitos. Dá um Google aí, dá uma procurada, procurem fontes seguras, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vem lá. Eu sempre mostro o problema aqui para vocês, mas gosto de dar a solução. Então, eu vou dar aqui a solução para vocês, aquilo que eu pratico de verdade, gente, aquilo que eu passo todo dia para meus alunos, e eu quero que vocês entendam. Práticas simples todos os dias, práticas simples, faz com que a tua saúde aumente, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para ter mais saúde? Agora, de verdade, tá? O que eu vou começar hoje, praticar hoje, daqui um mês a gente vem conversando aqui, você vai me falar, Ed, eu coloquei em prática aquilo que você falou e eu me sinto melhor, me sinto sem dores, me sinto com mais energia, me sinto com mais disposição, namoro melhor, tenho energia para fazer tudo. Então coloque em prática o que eu vou falar para você. Primeiro, eu trouxe 4 comportamentos que eu pratico, lembra que eu falei para vocês, coloquei em prática em 2012 e isso, minha vida mudou completamente, tá? Então se vocês fizerem isso, tenho certeza vai mudar também. Então o primeiro ponto, não tem como negociar isso. Vocês vão ter que colocar atividade física na vida de vocês. Não tem, eu não consigo. Você está disposto a colocar atividade física na tua vida? Começar com caminhada, fazer musculação, fazer treino funcional, treinar em casa. Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto a fazer isso, você pode mudar a sua vida. Mas você vai ter que colocar como, Ed? Começo como? Devagarinho. Não vai começar a fazer uma atividade e se machucar. Não, devagarinho, treinando em casa, lembrando lá o trabalho de mobilidade, para ganhar mobilidade nos ombros, estabilidade, para ganhar força no abdômen, para não sentir dores nas costas. Primeiro as dores. Resolve o problema das tuas dores. Depois aprender os movimentos, só com peso corporal, é importante isso. Peso vem depois, esquece. Primeiro esses 3 pontos que eu falei para vocês. Então a primeira coisa é atividade física. Não tem como negociar isso. Vocês vão ter que colocar atividade física na vida de vocês. Quantas vezes por semana, Ed? Começa com 2, depois 3, depois 4. Depende. Tem gente que vai fazer 2, já é o suficiente, mas depois vai ter que aumentar um pouquinho. É importante que você saia da onde você está e comece a fazer alguma coisa. Beleza? Atividade física, primeiro ponto. Segundo ponto, que você entenda que comida é extremamente importante. Comer comida de verdade. Sou contra a dieta, tá? Eu não sigo dieta, acho uma loucura esse negócio de dieta. Quando você segue dieta, você consegue viver em dieta pro resto da vida? Eu acho que não, né? Você consegue viver? Se você não consegue viver em dieta o resto da vida, então não adianta você fazer, não adianta você começar um negócio que você não consegue levar pro resto da vida. O que eu tô falando pra você é que é um estilo de vida. Não é uma coisa que você vai fazer daqui a um mês e você vai parar de fazer. Não, se você não consegue levar uma dieta pro resto da vida, então nem comece. Tente fazer alguma coisa que você consiga levar, você se vê fazendo aquilo daqui 5, 10 anos. Se você não se vê fazendo uma dieta daqui 5, 10 anos, porque não funciona para você. Então, alimentação saudável. Por que é importante vocês entenderem que a alimentação saudável é fundamental vocês colocarem na vida de vocês? Uma coisa assim que funciona, galera, durante o dia, desde quando a gente acorda até a noite, a gente começa... falta de sono, às vezes o estresse do trabalho, às vezes a poluição, às vezes alguma coisa que você faz no teu dia a dia, você começa a danificar as tuas células. É assim, é um processo que acontece no dia a dia. E o que acontece com você durante o dia? Você tem as células ficam danificadas e à noite acontece um processo que chama um processo reparador. Tá? Então imagina que você está todo quebrado durante a noite, cansado pra caramba, e você à noite, principalmente no sono mais profundo, acontece um processo reparador. E para acontecer esse processo reparador e reparar a tua célula que está danificada, ela precisa de nutrientes. Teu corpo não faz isso sozinho, ele precisa de nutrientes para reparar aquela célula. Então quando você não come comida de verdade, você não leva nutrientes para as células. Então se você não leva nutrientes para as células, não tem como reparar, aí você envelhece. Por isso que você vê pessoas, por exemplo, com 40 anos que tem cara que tem 60. Por isso que vê pessoas com 35 anos que parece que têm 50 anos. Porque essas pessoas não conseguem reparar as células dela.
Então as células ficam envelhecidas e ela envelhece muito mais rápido. Então, ponto importante, alimentação de verdade, comida de verdade. Não estou falando de dieta aqui não, eu sou contra dieta, tá? O que eu faço aqui é comer comida. Arroz, feijão, carne, frango, peixe, ovo, gorduras boas, carboidratos bons, proteínas boas, é isso, tá? E evitar que é muito ruim. Refrigerante, excesso de açúcar, se você não gosta de açúcar, não consegue tirar o açúcar todo, diminui o excesso de açúcar, te ajuda também. Vamos lá. Terceiro ponto, galera, estamos já caminhando para o final aí da nossa live. Terceiro ponto muito importante, extremamente importante, é cuidar um pouquinho do teu lado espiritual. Isso, quando eu comecei a perceber isso, minha vida mudou completamente também. Ser mais grato pela sua vida. Já agradeceu hoje? Pelo aquilo que você tem? Pela família que você tem? Você já agradeceu pela sua vida hoje? Acordar de manhã e agradecer, gente, não tem nada mais poderoso. Tá? A gente não está falando de religião aqui não, estou falando de oração, de falar com o seu Deus, de meditar. Tá? Se você não consegue, meditação não tem nada a ver com religião. Então, uma coisa que eu pratico que me ajudou bastante, isso é uma coisa até recente, é você ser grato pela sua vida, agradecer a Deus pelo teu filho, pela sua mãe, pela tua vida, pela sua casa, pelo aquilo que você tem. Isso tem um poder, ainda mais se você coloca isso logo de manhã. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, e é de verdade, não é sempre que eu lembro disso não, mas eu lembro e já começo a fazer isso. Às vezes no banheiro mesmo, comendo um café da manhã, eu começo a agradecer a Deus pelo aquilo que eu já tenho. E aquilo, a minha energia começa a se renovar. Então seja grato, galera, pelo aquilo que você já tem. Então é isso. Então, praticar gratidão, agradecimento, rezar com o seu Deus que você tem, não sei qual que é o Deus, a gente está falando de Deus aqui, nem falando de religião, de você se energizar, isso que eu estou falando aqui, fazer meditação. E quarta e última dica, que é uma coisa assim, que talvez todas são importantes aqui, mas uma coisa que eu vejo muito, principalmente quem tem mais de 50, 60 anos, não fale de doença, fale de saúde. De novo, não fale de doença, não discuta doença, não fica falando de doença o tempo todo, fala de saúde. Eu vejo quando a galera, principalmente quem tem mais de 60, 70 anos, faz uma roda, principalmente em cidade pequena, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, toda vez que eu vou lá e as minhas tias, as minhas vós, assim, quando eram vivas, sentavam, elas passavam horas falando quem tem a pressão mais alta, como está a tua diabetes, como está a tua... falando de doença o tempo todo. Quando você fala sobre muita coisa, você atrai aquilo para você. Para de falar de doença, vamos falar de saúde, como ter saúde, é isso que a gente tem que perder, a gente tem que gastar nosso tempo falando de saúde o tempo todo, isso é extremamente importante. Então se preocupe em como ter saúde, como se alimentar bem, buscar um profissional de educação física para te ajudar, buscar uma atividade física que você goste, beber mais água, fazer aquilo que eu acabei de falar aqui, falar mais de saúde, eu tenho certeza. Que você colocar em prática dicas como essa live vai ficar gravada aí, se você não conseguiu ver essa live desde o início, vai ficar gravado no meu Instagram aqui, eu aconselho que você veja, anote tudo, coloque em prática e depois lá na frente você vai falar, cara, coloquei em prática e me ajudou bastante aqui na minha vida, na minha saúde, eu tenho certeza disso, se me ajudou, se tem ajudado meus alunos, vai ajudar você também. Então, para finalizar aqui, queria deixar uma frase para vocês, uma frase minha que eu acabei de criar aqui, sentando aqui, fazendo esse roteiro aqui, que é a seguinte: cuida da sua saúde, que com certeza você vai ficar longe das doenças. Então, de novo, cuida da saúde, que com certeza você vai ficar longe das doenças. Deu uma gaguejada aqui, né? Deixa eu falar de novo aqui, ó. Cuida da saúde, que com certeza você vai ficar longe das doenças. É isso que eu faço. Eu cuido da minha saúde diariamente, através das dicas que eu dei para vocês aqui. Gente, pensamento positivo, tudo de bom para vocês. Como foi essa live para vocês aí hoje? Me fala um pouquinho. Fala de verdade, eu preciso que vocês me falem para eu poder melhorar cada live aqui. Não sou um expert em digital, nada disso. Eu estou aqui como vocês, também estou aprendendo aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Abri meu coração para vocês aqui, abri minha forma de viver, a forma que eu vivo a minha vida. Claro que eu erro muito também o tempo todo e estou aprendendo todos os dias. Mas espero que de verdade tenha levado alguma informação de valor para vocês aí. De 1 a 10, como que foi a live de hoje aí? Classifica para mim. Deixa eu beber uma água aqui. Vai ficar gravado, já chama para a próxima pergunta.
Ó, a Rafa me falou aqui, minha assistente, minha esposa aqui, porque ela falou, ó, que quinta-feira a gente vai ter uma live bem legal, que a gente vai falar sobre alimentos, com uma nutricionista, assim, cara, surreal. Ela, na minha opinião, assim, é uma das melhores nutricionistas, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil também. É uma parceira minha. E ela vai estar falando aqui de alimentos saudáveis, como você pode ter mais saúde comendo alimentos certos, tá? Depois eu vou falar sobre ela vai falar sobre alimentos, né? Então vocês estão convidados quinta-feira, 9h20 da noite. A gente vai ter uma live super bacana. O que comer para ter mais saúde. Basicamente a live vai ser essa, tá bom? Ah, Maria, minha mãe tá vendo a live também, olha que legal. A Marina, gente, muito bem. Então é isso, gratidão. Ah, a Paty também, aí, que legal. Beleza, vejam depois dessa live, tá, galera? Então, no fundo do coração aí, tenham uma boa noite para vocês. A gente se vê, tirar uma foto aqui. A gente se vê na próxima live, quinta-feira. Vai acompanhando meus vídeos aí, que todo dia eu tô dando dica para vocês aí, para vocês terem mais qualidade de vida. E eu falo para vocês, gente, não tem idade, não sei como você tá agora, de verdade, eu não sei como você tá agora, e de verdade, não sei o que você fez até agora, não importa. Importa o que você vai fazer com as informações que eu dei para você agora, beleza? Então a gente se vê na próxima live quinta-feira. Vai acompanhando os vídeos aí, que tem uma porrada de vídeo maneiro essa semana para te ajudar a ter mais saúde, beleza? Tamo com Deus, fico com Deus, galera. Beijo no coração de vocês. A gente se vê aí na quinta-feira, tá bom? Beijo, valeu, Paty.